a Epístola aos Romanos. É a mais longa e teologicamente mais controversa das cartas, das epístolas do apóstolo Paulo. E ela contém também a expressão mais plena da teologia dele. É, de longe, disparado, o texto teológico mais importante. E a gente vai agora se debruçar sobre esta epístola. Quais são os temas abordados? O pecado e o julgamento, a questão da retidão, a questão principal, a da salvação. Fala também muito sobre a importância, o valor e o lugar da fé, sobre a morte e ressurreição de Cristo, sobre a lei, o lugar da lei, o papel da lei, o valor da lei, sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o papel e o status de Israel, questões envolvendo Israel, igreja, são abordadas nos capítulos 9, 10 e 11. A obediência também, como deve se comportar um cristão. Paulo se identifica como autor já no primeiro versículo da epístola. E ele tem o auxílio de um amanuense, chamado Tércio. Você encontra isso lá no capítulo 16, versículo 22, que era o Tércio que estava ajudando a ele. Então ele estava ditando e alguém estava escrevendo o que ele ditava. Paulo provavelmente escreveu Romanos da cidade de Corinto, que fica na Grécia, pois ele envia saudações de Gaio, capítulo 16, versículo 23. E a gente sabe que Gaio era um membro da igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Ele também manda saudações de Erasto. E você vai ver isso também no mesmo versículo 23. E se você for lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, você vai ver uma referência a Erasto. E ele também era da igreja de Corinto. Então, se ele está mandando saudação dessas pessoas, é muito provável que ele estivesse em Corinto quando ele escreveu aos Romanos, tá bom? Paulo escreveu a epístola aos Romanos entre meados do final dos anos 50. A admoestação de Paulo para que os romanos paguem seus impostos, capítulo 13, onde a gente encontra isso, obedeçam, às autoridades, não se insurjam, paguem os devidos impostos, é uma pista, porque ela pode estar refletindo uma agitação, um conflito, um burburinho que rolou, segundo os historiadores, exatamente naquele período, no final daquela década, como um protesto contra os impostos em Roma, na época em que Nero era imperador, por volta do ano 58. Quem seriam os destinatários? Bom, carta de Paulo aos Romanos. É bem possível que sejam cristãos em Roma, mas como que era? Era uma igreja só? Às vezes a gente tem ideia, havia uma única igreja em Roma. É possível que não, é muito provável que não, haviam grupos cristãos, Células, é uma ideia interessante, havia várias células, havia vários núcleos cristãos. É possível que desde o início da igreja houvesse cristãos sendo feitos, sendo convertidos, discipulados, ou mudando de endereço também. Mudou de endereço, foi para a capital. Os judeus romanos convertidos pelo sermão em Pentecostes, e que estavam, por ocasião de Pentecostes, em Jerusalém, mas que eram de Roma, moravam em Roma, ao regressarem, constituíram ali a igreja. Roma foi o lar de 13 sinagogas judaicas, que provavelmente foram os pontos de partida para a comunidade cristã em Roma. Paulo cita as escrituras judaicas em toda a carta. É óbvio que havia dentre os cristãos em Roma, cristãos de origem judaica. Ele trata desse tema dos judeus, da lei, e 3 capítulos só para falar de Israel, capítulo 9, 10 e 11. Então, é muito, muito certo que havia um grupo de judeus cristãos, mas havia também uma maioria de cristãos de outros povos ali em Roma, tá? As referências de Paulo a seus leitores, como aqueles que não estão mais sob a lei, você vai encontrar isso capítulo 6, versículo 14 e 15, capítulo 7, versículo 4,
e também que conhecem a lei, capítulo 7, versículo 1, podem se referir a judeus ou a gentios que tiveram a exposição prévia à lei de Moisés, naquelas 13 sinagogas. E a referência a Abraão como nosso antepassado, segundo a carne, capítulo 4, versículo 1, parece indicar que há um bom grupo de hebreus, de descendentes de Abraão. No entanto, Paulo identifica repetidamente a audiência como gentios. Capítulo 1, versículo 5. Quem achou pode ler. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Versículo 13. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Como também entre os demais gentios. Ué, está chamando vós de gentios, concorda comigo? A maioria dos estudiosos afirma que as igrejas em Roma que receberam a carta eram predominantemente gentias, com uma minoria judaica. E qual é o propósito? Por que foi escrito? Por que Paulo escreveu? Eu diria que essa carta foi escrita com mais de um propósito, com múltiplos propósitos, e eu destaco aqui pelo menos 3. Os principais: transmitir verdades teológicas? Sim, certamente. Tem um propósito missionário nessa carta, nessa epístola? Tem um propósito missionário. Qual que é? Unificar as igrejas em Roma. As igrejas. Para ter uma base segura de seu trabalho na Espanha. Lembra-se que Paulo está a caminho da Espanha e ele entende que Roma é fundamental como base, como suporte para dar sustentação. Então precisamos de Roma e precisamos de uma Roma firme, solidificada, com uma firmeza na graça, no evangelho, como base para que ela sirva e dê apoio para o trabalho que vai ali. Professor, e pensando na parte missionária, pensemos que a Roma era o ponte de toda a Europa, seria hoje. Com certeza. Então, porém, naquele lugar que era o porto principal da Europa, passavam muitas pessoas de toda parte do mundo, diferentes línguas. Então, qual era o trabalho de Paulo? Era colocar a palavra de Deus, porque essas pessoas iam a voltar para a sua cidade ou país, o que fosse, e em algum momento eles iam exatamente a colocar a palavra de Deus, que foi o que aprenderam na Roma. Né? Então, é o centro do império. E como centro do império, ela bem solidificada na doutrina, por isso a importância, muita preocupação com a doutrina, principalmente a doutrina elementar da salvação pela graça em Cristo. Deixar muito claro qual é o papel da lei e como a lei não é caminho de salvação por causa da debilidade humana, por causa da queda, estamos todos mortos em nossos delitos e pecados. A lei não tem nada de ruim, ela é boa, mas nós não estamos aptos, capacitados por nós mesmos de cumprir devidamente a lei, portanto ela não é boa como caminho de salvação, por melhor que ela seja, porque ela encontra em nós a carência. Então, estamos todos, judeus e gentios, debaixo do pecado, mortos, sem caminho de salvação pelas obras, sem caminho de salvação pelo mandamento, pelo cumprimento. Aí ele defende essa tese. Carecemos da graça, da misericórdia de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Então é pela fé, pelos méritos de Cristo que a gente é justificado e tal, e salvo. Então isso precisa ficar muito forte, porque se essa igreja, que é mais influente naquele reino da Europa, for bem solidificada, temos uma base para as demais. Porque não adianta eu também ir lá na Espanha e me esforçar e pregar, vem os caras de Roma, não tem uma experiência, e o Paulo já não está mais lá, e eles vêm com heresia e desviam o povo. Ele viu que tinha instabilidade teológica, ele percebeu que havia muitas dúvidas. E a preocupação dele foi deixar um legado também, né? Um legado, porque uma igreja saudável teologicamente pode servir de suporte para outra, mas uma igreja que não for saudável, ela vai deturpar, vai contaminar as demais. Então, ele sabia que ele tinha que trabalhar muito nesse sentido. Bom, sabe que uma vez estudando a Romano, estudando a história de Paulo, porque Deus escolheu a Paulo, tinha um propósito maior do que todos nós sabemos. Qual é? O que eu estudei, não quer dizer que seja certo, mas levando a história assim.
O Paulo era muito arraigado à sua crença antes de ser convertido, a todo o que é Arraigado, idólatra. Então, se você vai a lo que fala dos evangelhos, a diferença com Paulo, Deus usou a Paulo para quê? Para tirar aquele velo a los judaicos, porque aqueles judaicos naquele tempo estavam arraigados à la lei. Sim. A diferença com Pedro, Mateus e os evangelhos, que foi o Paulo, foi aquele personagem que tirou o velo, porque ele foi tirado de seus olhos o velo que ele estava arraigado, porque quando ele se convirtió, hasta o tempo que ele não era convertido, ele era idólatra, ele idolatrava a los deuses de la Roma, certo? Então Deus usou a Paulo nessa área também, a ser o personagem que mais pregou para os judaicos naquele tempo, para que eles possam ver como eu fui mudado. Sim. Você também pode ser mudado. Serviu de padrão para os demais. Isso mesmo. Muito bom. Então, o terceiro propósito está aqui, é pastoral. Resolver conflitos entre os membros judeus e gentios sobre sua relação com a lei de Moisés, que era motivo de muita encrenca, muita disputa. Você vê todos os argumentos de Paulo aqui a esse respeito. Havia conflito, havia dúvidas e havia embates ferrenhos entre eles. Ele queria resolver para promover unidade onde havia divisão. Então, esses três propósitos principais. Há outros também, mas esses são os principais. Vamos para o conteúdo? Começar aí passo a passo, fazer uma interpretação? Então, você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 1. Temos a saudação. Ele saúda os romanos e enfatiza a mensagem do Evangelho referente ao Filho. Isso nos primeiros versículos. Tem aí uma sessão de agradecimento que vai dos versículos 8 até o 17, onde ele expressa seu desejo de visitar os romanos. Ele quer uma colheita entre os romanos como tem entre os demais gentios, uma poderosa mensagem do Evangelho para a salvação de todos que têm fé, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois também do gentio. Por que primeiro do judeu? Porque Cristo era judeu, Abraão era judeu, promessa é que um descendente de Abraão seria esse canal, esse veículo através do qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. E isso se cumpre em Jesus. E ele veio para os que eram seus em primeira mão, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Cristo veio em primeiro lugar e começou a pregar e a fazer discípulos em primeiro lugar no contexto judaico, entre os judeus. Dá uma olhada aí nos primeiros versículos, é mais uma apresentação, são coisas assim que normalmente para nós que somos cristãos são bem tranquilas. Não há nada de controvertido nesses primeiros. Eu penso, mas às vezes se você tiver uma dúvida, fica bem à vontade para falar. Os primeiros 17 versículos tratam disso. Agora pode começar a pegar no breu aqui, né? Vamos lá. A ira imparcial de Deus contra o pecado. Ele começa descrevendo a ira de Deus contra a impiedade humana, contra a devassidão, contra a carnalidade, a promiscuidade, a maldade, a injustiça, a idolatria, toda a corrupção do coração humano, e até mesmo quando eles têm diante de si algo da revelação, porque ninguém há nesse mundo que não tenha um toque de Deus, que não tenha uma graça divina. Não é só aqueles que têm o Evangelho que têm graça. Esses também têm uma graça. Revelação geral é uma graça. Há uma revelação de Deus na criação. É claro que ela normalmente não nos leva nem sequer ao conceito, pelo coração deturpado do ser humano, pela queda, nem sequer ao conceito da existência de um único Deus. Porque todos os povos tinham diante de si o que de Deus se pode conhecer na criação, e nem por isso chegaram à ideia de um Deus único. A maioria deles chegou ao quê? Ao politeísmo, adoração de ídolos. Começaram a adorar o sol no lugar do criador do sol, começaram a adorar as estrelas, começaram os animais, as árvores, os espíritos, os antepassados, os anjos e uma série de outros deuses. É complicado. Então, não há um único ser humano em qualquer lugar do mundo que não tenha uma certa noção do certo e do errado.
ainda que essa possa ser questionável em alguns aspectos. Pode ser questionável? Alguns têm uma melhor consciência do que outros, têm uma consciência mais desenvolvida do que outros, mas todos têm algo dessa consciência e de acordo com a luz, porque isso é uma luz que eles têm, uma luz da criação, uma luz da sua própria consciência, uma luz talvez de algum conceito moral que haja na sociedade, na cultura, mesmo em qualquer cultura, pagãos, ateus, você vai encontrar eles com valores, há valores, há um certo discernimento de que, por exemplo, mentir, parece que em todos os lugares é algo considerado errado. Infidelidade, traição, parece que em todas as culturas é considerado errado. Matar sem causa é algo que não é tolerado. Uma violência sexual, quando alguém pega a filha de alguém, uma jovem ou uma criança, e contra a vontade dela, nas costas dos pais, e faz alguma coisa assim, isso em qualquer lugar. Todas as culturas têm a consciência de que o roubar é errado. Portanto, isso já em si serve para quê? Como uma luz que te norteia, mas ela serve muito para te condenar, para deixar você sem nenhuma desculpa, porque você roubou quando você sabia que era errado roubar. Então você não está sem lei. Você tem uma lei da própria consciência, uma lei da própria cultura, da própria sociedade. Paulo trabalha muito isso para dizer: Deus está julgando todo mundo de acordo com a luz que eles estão recebendo. Tem gente que recebeu mais luz. Quem recebeu mais luz de todos? Os judeus, que tiveram a lei, os mandamentos. Mas os outros não são indesculpáveis pelo fato de não terem a luz dos 10 mandamentos, por exemplo. Eles receberam também luz e agiram contra essa luz de modo que eles são indesculpáveis. Eu estou praticamente resumindo o argumento aí principal do apóstolo Paulo. Alguns, como Pelágio, defenderam a ideia de que o homem nasce sem o pecado original, ele nasce como Adão. Agora, a Bíblia, em muitas passagens, diz que desde o pecado de Adão, os que nascem descendentes de Adão já nascem caídos, não são puros como eram Adão no início, já nascem e pecam porque são pecadores, porque já nascem pecadores. Não quer dizer que você seja tão pecador quanto você pode ser, não. Significa que você não consegue viver sem pecar. Não existe um ser humano no mundo que desde o seu nascimento até a sua morte conseguiu passar incólume sem o pecado. Tá entendendo? Então, todos pecaram. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. No 1:24 e no 1:26, por isso Deus entregou tais homens. É o mesmo, tanto no 24 Sim. como no 26. Como você vê esses versículos? A ideia aí da entrega, olha, ele está falando de casos mais extremos aí, né? Se você observar bem, de gente que contra toda luz que tinha, se tornam indesculpáveis pela prática do pecado e praticaram as coisas mais horrendas. É o seguinte, Deus não abandonou a humanidade. Vamos lá para o primeiro crime cometido na história da humanidade. Mesmo expulsos do paraíso, os seres humanos como Abel, como Caim, tinham ainda comunhão com Deus. Eles não foram, você vê, Deus ainda conversava com eles. Eles iam prestar cultos a Deus. Então Deus não abandonou a humanidade a si mesma. O Caim ficou com inveja. Então todas aquelas coisas ruins que brotaram no seu coração e que o levaram ao ato criminoso de matar o seu próprio irmão. Deus, quando percebeu que ele estava num caminho de perdição, Deus intervém nessa história. Dá uma olhada lá. Ele vai falar com Caim. Só que Deus não segura a mão do Caim. Tá entendendo? Ele dá um toque. Eu acredito que todas as pessoas antes de terem cometido o seu primeiro assassinato tiveram um toque da graça de Deus na sua consciência. Alguma coisa. Um toque da consciência. Tanto é que o primeiro tiro, esse é o pior, o mais difícil. Depois, onde passa um boi, passa uma boiada. Normalmente é assim. Então, essas coisas são colocadas por Deus como freios. São obras da graça. Agora, tem gente que, como Caim, vai desprezar o toque de Deus, o conselho de Deus. Diz Deus a Caim, mas compete a você dominar o seu íntimo. O caso mais clássico de endurecimento de um coração que nós conhecemos é o do faraó. Repare bem. Quanta graça teve o faraó? Me diz aí. Se teve gente, você conhece ser humano que teve mais graça do que faraó? 10 por lo menos.
10 oportunidades no mínimo. De Deus indo até ele, se manifestando miraculosamente, poderosamente. E você vê que há momentos em que ele abala, ele parece que vai mudar. Parece que ele sentiu o baque. Ele fala, entendi, não, deixa o tal. Ele vai cedendo, mas de repente ele volta atrás. Gente, quantas pessoas você conhece que passam pela mesma coisa? Então, o que eu vejo aí é que Deus, ele não tem abandonado a humanidade. A humanidade tem esses lances de Deus dar um toque aqui. Ele já preparou uma cultura, um ensinamento de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô, de alguém, uma referência positiva. Ele pode ter tido várias referências negativas, mas ele não ficou sem uma referência positiva em algum ponto. Ele poderia ter seguido aquele exemplo e não seguiu, né? Você vai ver os criminosos, as pessoas que nasceram num ambiente muito ruim, eles têm sempre alguém, ou é a avó, ou é avô, alguém que Deus colocou uma abertura para a libertação dessa pessoa. E ele se fechou. Então, Deus vai dando graça, Deus vai te dando oportunidade, Deus é muito misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mesmo Caim, depois daquilo, ele não foi destruído, detonado, imediatamente ele ainda tem mais oportunidade, mas existe, em tudo a gente tem que saber o seguinte, tem um limite. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar vai acabar colhendo. Tem gente acumulando cálice da ira de Deus. Chega a um ponto que Deus pode largar essa pessoa a si mesma. Isso seria muito ruim. Tem pessoas que estão brincando com a misericórdia de Deus. Brincando. Eu faço de perdoa, eu faço de perdoa. Eu conheço pessoas desse jeito. E isso para a sua própria perdição, porque o risco é muito grande de chegar a um ponto de Deus falar assim, bem, é isso mesmo que você quer? Eu entrego você a você mesmo. Não só uma pessoa, como Deus fez na palavra, como cidades, né? Exatamente. Vai. Os devassos. Uma pessoa quando chega à devassidão, porque tem gente que perdeu toda a vergonha, perdeu todo o pudor, perdeu todo o respeito próprio, se entregou, mas de corpo não há mais nele resistência. Totalmente entregue. Então, essa pessoa parece ter sido largada a si mesma. Agora, você vai ver pessoas, às vezes, na prostituição ou no crime, que ele ainda tem uma luta interna, que é alguma coisa que ainda o puxa. Agora, tem gente que já foi entregue a si mesma pela sua... Há uma dúvida. Agora, a questão individual e a questão, por exemplo, falar da cidade. Então, por exemplo, lá em Pernambuco, rolou nesse último mês todo um evento lá, onde uma peça fala que Jesus é gay, né? Eles estão promovendo lá uma peça assim. E aí, quando você pensa na questão individual, você fala assim, bom, todos eles ficaram falando que Jesus era gay lá, evocaram as pessoas para falar isso, né? Tipo, muita gente fazendo isso. Você fala assim, bom, individualmente Deus já entregou ele no seu próprio pensamento ali. Agora, quando fala da questão da cidade, também que pode ser punida, aí entra um caráter nosso que mora na cidade, né? Então, eu devo lutar contra isso ou achar que ele deve perecer sozinho? Você tem que ser sal da terra, não é? Então, a sua presença na cidade tem que fazer diferença. Se tivesse 10 justos, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Está historiado. Aí você viu que o Deus tirou as pessoas que eram conscientes, viu? Veja o quadro tenebroso de Sodoma e Gomorra, que chegou a ponto de não ter 10 justos. Aliás, só tinha um justo. Só um. Eu diria que a esposa e os filhos estão sendo salvos pela justiça. É verdade. Se você for ver o de Noé, só um justo. E a família é salva pela justiça dele. Mas se você for ver, ele se perde depois. Mesmo salvando, depois, mais pra frente, acaba se perdendo. As filhas, você percebe que as filhas têm alguns problemas, né? Que elas vão cometer alguns atos assim muito impensados. É interessante. A mulher olha para trás, né? É interessante. Mas é um justo no caso de Sodoma e Gomorra, 2 cidades, um justo só. E no caso do mundo, um justo, não é? E graças a Deus. Graças a Deus. É interessante. Um justo, uma pessoa justa na casa acaba santificando os demais, hein? Não é isso que 1 Coríntios capítulo 7.
Um justo na casa. O nosso papel realmente é significado, nossa presença. Uma mulher crente santifica o marido incrédulo. Não é isso que diz lá? Santifica. Está lá na Bíblia. Essa questão de batizar criança também tem a ver com a ideia de que se o pai, o chefe de família, ou a mulher, a mãe é santificada, santificados são os filhos. 1 Coríntios capítulo 7. São os filhos. Eles são, ainda que um outro não seja, um dos cônjuges não seja, mas se um é crente, os filhos são santificados. Noé foi salvo, o único justo. Toda a casa dele se beneficiou. Todo mundo, no símbolo do batismo, porque as águas do coisa são o símbolo do batismo. É muito interessante, mas isso é um outro assunto que não vem ao caso. Você vê que eu já vou para teologia aqui, vou para teologia ali. Eu tenho uma visão, assim, pensando agora, você deu um foco da misericórdia de Deus. Agora, o que leva uma pessoa a não querer essa misericórdia? A Bíblia fala do orgulho. Sim. Jesus pregou contra os orgulhosos, que eram os fariseus da época, que conheciam a palavra. Então, olha só, existe, e Paulo aí está falando da justiça do juízo de Deus para o judeu ainda. Nós estamos no começo do capítulo. Então, o que leva o homem a ter essa postura? É ele confiar, creio eu, na justiça, na autojustiça, na condenação do alheio, que era exatamente o que acontecia naquela época, e condenava com facilidade o próximo, e se justificava nessa condenação ao outro, endurecendo o coração e não sendo sensível para a voz de Deus, que ensinava exatamente o contrário. Certamente isso é um dos fatores, mas não é todos os fatores, porque tem gente que não julga os outros nem condena os outros, mas ama o pecado, ama o mundo, ama as coisas do mundo. É uma outra razão. Os cuidados do mundo, o fascínio do mundo. Né? Aí a parábola da semente que vai caindo em terras distintas, territórios distintos. Né? Os cuidados, as coisas, os prazeres, a incredulidade, muitas vezes. Quantos que são cristãos hoje continuariam cristãos se a única coisa que eles ganhassem fosse o porvir, a vida eterna, né? Aliás, era isso que fazia com que os discípulos de Jesus não abandonassem a Cristo, porque todos os que procuravam a Cristo por causa do pão, da prosperidade material, o abandonaram. E só ficaram aqueles, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você vê isso nitidamente em João capítulo 6, a primeira multiplicação de pães. Então, veja, interesses, afetos, apegos, materialismo, secularismo, hedonismo, o orgulho, a ganância, a cobiça. Você vai, os 7 pecados capitais, os 1000 pecados capitais. Enganoso é o coração humano. Com certeza. Todos os exemplos a gente estava dando assim um tapa nos outros. Não, isso aqui, na nossa casa, na nossa igreja, a gente só está arranhando, porque ele começa falando dessa coisa um pouco mais generalizada da humanidade, depois vai para os judeus e depois ele fala, não sobrou ninguém. A tese dele é a seguinte, não vai ter ninguém que consiga subsistir diante de Deus na base da sua própria justiça, da sua própria moral, da sua própria conduta religiosa. Não tem, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, carecem da misericórdia divina que se manifestou em Cristo Jesus. Deus julga a humanidade imparcialmente com base em atos. Ninguém vai ser salvo pelas obras, não é? Todo mundo que for salvo um dia vai ser pela graça. Mas no dia do juízo final, as obras são computadas, não é? Interessante, várias passagens da Bíblia apontam para essa questão das obras. Mas perceba bem, são obras de fé. Aliás, a galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 são as obras que ali destacadas. Pela fé realizaram isso. Pela fé fizeram aquilo outro. Portanto, a fé nunca pode ser infrutífera. A fé sem obras é morta. Então, sempre é salvo pela fé. Para as obras. As obras são sinal da fé. Portanto, o testemunho da sua fé vai ser apresentado no dia do juízo. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas do bem ou do mal que fizemos na carne. Quando Cristo vem do céu, se assentará no trono da sua glória, não é no trono terrestre. O
trono da sua glória, vai ter o juízo final. E no juízo final ele vai separar os carneiros dos cabritos. Ovelha preta e a Né? ovelha branca. E ele vai dizer, bem-aventurado, porque eu tive fome, me desse de comer. Tive sede, me desse de beber. Nu, me vestisse. Estava preso, fosse me visitar. Então, a verdadeira fé produz obras. E a incredulidade também, as obras más. O cristão realmente convertido, isso vem automaticamente. Eu espero que sim, né? Não, mas vem. Não, eu acho que uma coisa é dizer automaticamente, como se fosse agora mamão com açúcar, me converti, apertei o piloto automático. Não é bem assim. Eu entendo o que você quer dizer. Certamente, a consequência natural de estar relacionado com Cristo são os bons frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando o ramo está na árvore, ele bebe da seiva e ele naturalmente produz, né? De uma fonte, não pode sair água doce e salgada ao mesmo tempo. Então, de uma fonte boa vai sair aquela qualidade de água. Então, é natural, é de se esperar. Agora, quando não acontece, a gente sabe que às vezes não acontece. Quantas exortações na Bíblia para nós vivermos de modo digno do Evangelho? Se fosse tão natural assim, não existiria necessidade de exortação alguma. Despojai-vos, já que vocês se despiram do velho homem, despojai-vos, pois. Já que vocês se revestiram no noivo, revesti-vos, pois. Não vos embriagueis com ele. Ele está falando para crente não se embriagar. Porque tem crente que se embriaga. Não é porque não é crente, ele é crente e se embriaga. Não vos embriagueis. Ele está falando para a comunidade de crente. Ele não diz assim, quem se embriagou aqui? Então é que você não é crente. Não, ele não disse isso. Ele disse, não se embriaguem. Porque os crentes podem se embriagar. Não adulterem. Não cometam imoralidades. Ele está falando para crentes. Parem de cometer. Aliás, ele disse em 1 Coríntios, parem de cometer imoralidade. Porque eles estão cometendo imoralidade. Vocês não sabem que quando vocês cometem prostituição, vocês formam uma só carne com a prostituta? Ou seja, ele está falando para a comunidade de crentes. Que eles precisam vigiar. Eles precisam andar em santidade. Quantas exortações nesse sentido? E você pega a segunda carta de Pedro, fomos feitos participantes da natureza divina. Deus nos deu todas as condições para a vida e a piedade, visto que temos recebido ricas e preciosas promessas. Aí ele diz, esforçai-vos, pois. Aí vem o nosso esforço. Mas não é o nosso esforço na carne, é o nosso esforço no espírito. Dessa base, você recebe a graça, você tem que desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Não é salvação pelas obras, é salvação para as obras. As obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E elas são o caminho do salvo. Né? De modo que se você andar em outro caminho, você está andando fora de Cristo. Em Cristo você anda nas... Agora, se pecar, temos em Cristo um advogado. Temos a graça sempre a nosso auxílio na nossa caminhada. Aquele que se prostituiu pode se reerguer. Mesmo aquele que se embriagou pode parar de se embriagar, pode cair em si e encher do Espírito Santo. Agora, ninguém vai se encher do Espírito Santo no banho-maria, achando que a vida... Tem que ler a Bíblia, habite ricamente em vós a palavra de Deus, tem que buscar os meios de graça, tem que ir para a igreja, tem que ir para o culto, assim como você escova o dente, assim como você aprende a tomar banho, assim como você aprende as coisas, você tem que aprender as coisas de Deus, tem que aprender o valor de ir à igreja, o valor da comunhão, o valor da reunião de oração, o valor do seu momento. Que se a gente é contra a religiosidade, que muitas vezes ela é inócua, muitas vezes ela é legalista, e é isso que é o ruim da religiosidade, mas não dos hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, a sua alimentação tem que ser saudável, a sua alimentação espiritual tem que ser saudável, os meios de graça têm que ser colocados em prática, a ceia do Senhor não pode ser perdida. As pessoas hoje falam, eu vou no culto, eu não vou, o seu ficar dá na mesma. O que é isso? Se tornando banal, né? Se eu for, não for, dá na mesma. Se eu tiver comunhão, dá na mesma. O que é isso? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É o que está rolando aí. É o cristianismo líquido. São os evangélicos líquidos. De sólido foi pro líquido, já está indo pro gasoso. O negócio está assim. Essa sociedade desse jeito, não dá. Então, me permita ficar bravo um pouquinho. Homem da mesa, hein, cara? Falar de
Eu acho muito interessante que tem esse cara em Mateus que fala que o céu é conquistado à força. É interessante e difícil entender, né? Tem que ter todos os adjetivos para se conquistar o céu. Não é de qualquer A graça tornou o caminho largo ou continuou estreito? muito mais estreito do que largo. É interessante. A graça fez com que o jovem rico fosse salvo de um jeito ou de outro? Não. A condição para ser cristão continua a mesma, né? Arrependimento, negar-se a si mesmo. Agora, por que é graça? Porque nenhum arrependimento te levaria para o céu, se não fosse o sangue de Jesus Cristo. Você tem que entender. Nenhuma boa obra, esforço te daria um passe para o céu, por causa dos seus pecados cometidos. Você precisa de redenção, você precisa de salvação, você precisa de perdão, você carece da misericórdia divina. Você vai ver muito isso aqui em Romanos. Qual é a diferença dessa questão? Você falou obras e obras da fé. A diferença é o propósito, é o lugar delas. Por exemplo, para o judeu, as obras são um caminho de salvação. O cumprimento dos mandamentos é um caminho de salvação. Porque você pode salvar-se e aí você cumpre e você se sente inclusive orgulhoso de ser diferente dos outros. Graças te dou porque eu não sou que nem esse publicano que não pratiquei o jejum, eu faço isso, eu faço e aconteço. Se acha o rei da cocada, né? O cara. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação não se dá pelas obras. Ela se dá por meio da fé. As obras são o propósito da salvação. Por que eu não sou salvo por elas? Porque eu encontro em mim, na minha própria carne, a debilidade. Se eu pudesse ser salvo pelas minhas próprias obras, ou pelo cumprimento moral, ou de obediência aos mandamentos, Cristo não precisaria ter morrido na cruz. Ele só veio porque toda a humanidade estava morta em delitos e pecados, não tinha a menor esperança de erguer e conquistar mérito suficiente diante de Deus. Por isso que ele veio. Então ele se torna o Salvador. Então a primeira atitude humilde é reconhecer que somos pecadores e que por nós mesmos estaríamos perdidos e que precisamos de um Salvador. E é essa a tese de Paulo. Ele vai dizer isso para judeus, não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, todos pecaram. A graça sempre nos leva a exceder em muito ao que a lei pede e nunca ficar aquém. Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas as obras testificam a nossa fé. É isso e ponto. Dos versículos 18 ao 32, inclui pecados de idolatria e imoralidade sexual que os judeus consideram algo dos gentios. Ele faz isso de propósito. Paulo, veja só. Por que ele bateu tanto na tecla para descrever os pecados que, da perspectiva judaica, eram os mais escandalosos e horrendos? Coisa dos gentios. Os gentios é que praticam essas coisas. Os gentios é que são imorais. Os gentios é que praticam sodomia. Os gentios é que praticam idolatria. E eles achavam que isso era aquilo que os distinguia. Os gentios praticam isso, por isso eles merecem o inferno e nós estamos isentos porque nós não praticamos esses pecados. Veja os pecados que eles praticaram que foram apontados por Jesus Cristo. Mas não? Veja só. Então, mas Paulo está pegando, né? Ele joga de propósito nesse argumento porque ele sabe que os judeus estão ouvindo e aqui ele quer que os judeus batam palma. Mas daqui a pouco ele vem contra eles. Dá uma olhadinha só, né? Mas é de propósito. A ira de Deus é revelada do céu contra toda a iniquidade e maldade dos seres humanos. E aí os judeus, amém, pega fogo mesmo, manda cair fogo do céu sobre esses samaritanos. A gente ouviu até os discípulos falando isso, né? A linguagem de 1:23 aponta também a idolatria histórica de Israel. Repare bem, vamos ler lá? Dá uma lida nesse versículo 23. Uma idolatria que eles acham que eles não são cúmplices dessa idolatria e de repente, do jeito que ele citou, ele aponta para a idolatria de Israel. Olha a linguagem que ele aponta aqui no versículo 23. Pode ler o versículo 23. E alguém já abre em Jeremias 2:11. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tá, essa foi a linguagem que ele usou. Mudaram a glória de Deus e fizeram ela se tornar a imagem de quadrúpedes, por exemplo, né? A gente lembra lá o bezerro de ouro, não é? É só Moisés ter demorado, eles já fizeram no quadrúpede. Essa é a linguagem. Mas dá uma lida em Jeremias 2:11. Por acaso houve alguma nação que tenha trocado seus deuses, embora nem fossem deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável.
Trocou a sua glória. Esse termo é muito judaico, por aquilo que é emprestado. Dá uma lida em Salmos 106, 20. Então, Paulo propositadamente está se referindo, ele está fazendo uma alusão às escrituras sagradas que aponta exatamente para a idolatria do povo de Israel, pior do que a idolatria dos outros, porque os outros nunca tiveram conhecimento do Deus verdadeiro. Então, menos culpa tem, mas maior culpa tem a idolatria daqueles que um dia abandonaram o Deus verdadeiro, a glória do verdadeiro, pelo de quadrúpedes e desses imprestáveis. Pode ler aí o Salmos 106, versículo 20. Converteram a sua glória na figura de um boi que come a erva. Mais uma vez, converter a sua glória na figura de um boi. Então, quem é que fez isso? O povo de Israel. E o que o apóstolo Paulo está fazendo agora? Ele sabe que ele está se comunicando agora diretamente pela terminologia que evoca versículos, salmos que eles cantam, que eles conhecem de cor. Comunidade judaica muito apegada realmente às escrituras, embora não entendendo o espírito delas. Veja, vocês historicamente são idólatras, indesculpáveis diante de Deus. No versículo acima, no 22, né, antes de falar isso, ele fala, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória. Exatamente. E então, agora ele não está falando só dos sábios, gentios, ele está falando principalmente dos judeus. Se viram loucos. Né? E agora, além de destacar particularmente os pecados hediondos, Paulo chama atenção para formas bastante comuns de comportamento pecaminoso. Isso você vai ver nos versículos 28 a 32. Primeiro, os mais chocantes, mais escandalosos, mas depois os menos. Querem ler versículo 28 até 32, só para reforçar essa ideia? É interessante. Aí você pega assim a abordagem, como é que ele está lidando e por que ele está lidando com essa argumentação desse jeito. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Sobrou? Faltou algum pecado? É quase que é uma lista completa. Bateu geral, não sobrou pra ninguém. Quer dizer, o cara que tava, esses idólatras, esses devassos, prostituição, os homossexuais e tal, tá certo, pro inferno com todos eles daqui a pouco. Mas os insolentes também. Cheios de toda forma. Né? E aí vai, não escapam ninguém. Desobediente aos O pais. desobediente aos pais também nessa lista. Aí o senhor pegou pesado, Deus. Dá uma misericórdia, né? Misericórdia só para esse tipo de pecado, para os outros inventores de males. Muita coisa. Tem uma frase interessante aqui que eu achei. Foram Eu ia comentar isso. pelo próprio Deus. Mas repare bem, o que é dito antes? Antes por haver rejeitado. Rejeitaram o conhecimento e por isso foram entregues. Se você não pegar essa deixa aí, alguém me perguntou no intervalo. Como é seu nome mesmo? Leandro. Leandro perguntou no intervalo sobre a questão do endurecimento do coração de Faraó. Foi você, né, Leandro? Leandro chegou e perguntou. Como é que a gente entende isso do endurecimento do coração de Faraó? Porque Deus, assim, deliberadamente foi endurecer o coração dele. Aí eu ajudei o Leandro, fazendo ele perceber que no próprio Êxodo, quando se fala e se conta a história de Faraó e como se deu esse processo, antes de ser dito que Deus endureceu o coração de Faraó, é dito repetidas vezes que Faraó endureceu seu próprio coração. Portanto, Deus endurece o coração daqueles que endurecem seus próprios corações. Nesse texto, as pessoas rejeitaram e Deus, então, os entregou. Portanto, a graça se manifestou a eles, mas eles preferiram as trevas do que a luz. E Deus chega... É como o jovem rico.
Ele tem a oportunidade, mas ele opta, ele prefere. Portanto, a ação da graça divina não é aquela do tipo que verga seu livre-arbítrio, mas aquele que está à porta e bate e espera da sua parte uma aceitação. Jesus falou assim, eu não vim para julgar ninguém. Tem gente que só decora o João 3,16, mas 17, 18, 19 também é Bíblia. Então, eu não vim para julgar ninguém, mas o juiz é esse. Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, a luz se manifestou salvadora a todo mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Portanto, para eles, a luz se manifestou salvadora, mas eles precisavam abrir-se para a luz. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Chega um ponto que Deus os entrega a si mesmo. Seus inimigos, primeiro é dito, quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês. Oportunidades não faltaram. Mas vocês não quiseram. Quando ela não quer, ele os entrega à própria destruição. Os teus inimigos se cercaram de trincheira. E Deus não fala isso com alegria. Ele chora diante de Jerusalém. Jesus chora diante de Jerusalém e lamenta quanto ele veio para salvá-los, mas eles não quiseram. Deus tenta atraí-los com cordas de amor, mas nunca é por força e nem por violência, é pelo Espírito. E essa é uma coisa que os calvinistas ainda precisam aprender, porque eles dizem que Deus, quando manifesta a sua graça, ele verga o livre-arbítrio humano e não tem como a pessoa, é irresistível a ação. E tudo que a gente vê na Bíblia, veja, no caso do jovem rico, ele amou o jovem rico, mas esse amor não foi do tipo que vai obrigar e forçar o jovem rico a ficar contra a vontade dele. Ele é livre para ir, e ainda isso causando tristeza para o coração de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa. Então, o desejo de Deus não obriga e nem força a conversão coercitiva. Salvação coercitiva. Salvação pela graça e pela fé. Ela nunca é pela eleição incondicional, diz, é salvo pela graça. Os eleitos são os que, pela fé, abraçam a graça e acolhem. Professor, aqui em versículo 28 até 32, lo que ela falou, sim. Eu posso falar em duas etapas também. Em que sentido? Aqui eu posso ver que foi o que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Moisés. Porque tudo isso que está aqui aconteceu com o povo de Israel, no decorrer da por história. isso foi tão assim que eles não entraram na terra prometida. Era uma promessa que Moisés tinha. Tá? Todo falam, porque não entrou, porque o Moisés com o cajado pegou a pedra, mas vai mais além de tudo isso. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo descreve exatamente esses episódios de incredulidade, idolatria, pecaminosidade do povo. Ele diz, todos eles beberam do maná, todos eles foram batizados em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos eles comeram de um maná espiritual, mas pereceram no deserto. Deus não se agradou da maioria deles por causa da incredulidade. Pereceram por causa da incredulidade, da idolatria e de tudo mais. E essas coisas foram escritas para nosso exemplo, para que nós não incorramos no erro deles. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Estou resumindo o capítulo 10 de 1 Coríntios. Então, dá uma olhada para ver o que é a seriedade da incredulidade e o que ela gera de um povo que foi tão agraciado. E nós temos sido muito agraciados com o Evangelho, com todas as informações. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Nós como cristãos e conhecedores da palavra, nós temos que ter muito cuidado também, porque os judeus idolatram muito a lei. Sim, também. A lei, não o Corão. O sangue, o sangue, a lei, a circuncisão, eles confiam nessas coisas e confiam na carne. Paulo diz que isso é confiar na carne. Isso mesmo. Você confia na carne quando você confia na lei, que eu obedeço à lei, eu confio na minha carne. Você confia na carne quando você confia na circuncisão. Eu fui circuncidado. Você confia na carne quando você confia na sua etnia. Eu tenho o sangue de Abraão. Você está sempre confiando na carne. Por isso, quem está na carne está no caminho de morte. Tem que confiar no Espírito. Abraão foi justificado mesmo antes de ser circuncidado. Em Romanos capítulo 2, os primeiros 16 versículos falam sobre um julgamento imparcial. Deus não faz acepção de pessoas, quer sejam judeus ou gentios. Cada um vai ser julgado de acordo com a luz que recebeu. E todos, afinal de contas, são pecadores porque pecaram diante da graça e da luz que se manifestou a eles, numa maior ou numa menor condição. Todos vão ser julgados de acordo com as oportunidades recebidas. Quem mais é dado,
mais é requerido. Pronto. Então você já sabe disso. Agora, Deus é justo e vai julgar a todos não com a mesma medida, digamos assim. Ou seja, Deus vai saber, você recebeu quantos talentos? Você recebeu 5. Então, eu espero de você o rendimento que te leve a 10, mais ou menos. Né? Você recebeu 1, basta ir a 2. Ou seja, cada um proporcionalmente à graça, aos talentos. É isso, tá? Advertência contra o juiz hipócrita, que ironicamente é acusado pelos mesmos pecados que critica. Aí é um toque nos judeus. Tá? Que normalmente os que têm a lei, os legalistas são os maiores juízes de todos, né? Os legalistas. Gente, esse é o problema do legalismo. Ele torna você uma pessoa, faz de você sentir-se uma pessoa superior. Eu lembro quando eu fui legalista, espero que eu não seja mais, mas eu fui uma época, um cristão legalista. Então, eu recebi uma profecia que dizia que Deus estava pedindo meu cabelo. Tem umas profecias profetadas de tudo isso. Cara, você já viu a profecia, você? Já não tem muito. Você não sabia quando ia se cumprir. Né? Se eu soubesse que isso ia dar nisso do que deu, eu tava... Olha, Deus está pedindo o seu cabelo, porque eu me consagrava, ia para o monte, orava, buscava, fazia de tudo que era para ser cheio do Espírito Santo. Mas aí veio a dita cuja profecia. Olha, sabia que Deus me revelou, está pedindo o seu cabelo. Eu falei, é para eu ficar careca? O que é? Não, é que você está cortando o cabelo assim, mais moderno, por cima da orelha, você tem que cortar mais que nem reco, assim, para baixo. É isso que Deus exige de você para você ser pleno, cheio do Espírito Santo. Gente, agora pense no seguinte, eu para ser cheio do Espírito Santo, para mim era fichinha. Fazia isso com uma facilidade que não tinha tamanho. Fui lá e cortei o cabelo de reco, quase perdi a namorada, que o Sam quase não nasce, então no futuro vai ser a mãe dele. Ficou louca comigo, porque eu já tenho a cabeça desproporcional, já sou cabeçudo, mas ficou caixa d'água, ficou um negócio assim, textudo, aquele negócio, reco, apareci, e ela falou mal de mim, mas minha namorada brigou comigo, mas não se separou não, brigou só. E aí os outros amigos também da escola riram. Hoje é até moda cortar mais assim, mas naquela época não era legal não, era assim, você ficava ruim na patota. Eu tinha 16 anos de idade, 17, né? Aí eu tô lá no ônibus, né, com aquele cabelo lá bem estilo a santidade, sou santo, pelo menos é o que eu via. E aí você acha que eu tô me sentindo mal, né? Não, eu tô me sentindo por cima da carne seca. Eu sou espiritual. Eu tenho cabelo assim porque eu sou de Deus. Olhava os outros boizinhos com os cabelinhos tudo assim. Graças te dou, Senhor, porque não sou que nem esses pecadores. Aí você fala assim, isso daria... Qualquer posicionamento legalista. Tem aquelas igrejas que proibiam que as mulheres cortassem qualquer pelo do corpo, tinha que ter debaixo do braço, tinha que ter pelo na perna, tinha que se esconder e tal. Aí você acha que essas mulheres devem estar sentindo as coisas mais esquisitas do mundo. Não, elas estão andando que nem eu. Julgando todo mundo. O supra-sumo da espiritualidade humana. Gente, é essa a questão. Você passa a ser juiz das outras pessoas. Né? Eu vou contar só um lance aqui que aconteceu com a esposa do pastor José Carlos Teodoro, a Valquíria. E foi um episódio muito interessante, porque ela tinha uma amiga que era de uma outra denominação, mas era muito legalista, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro e tal. A Valquíria chegava para a amiga, encontrava a amiga, e elas compartilhavam as bênçãos de Deus. E a Valquíria, então, começou, na hora dela compartilhar, ela começou, olha o que Deus fez, como ele ouviu a oração, curou o enfermo, fez isso, contando as maravilhas do Senhor, pessoa que se converteu, a bênção na família, uma coisa assim. Estava compartilhando. A cada compartilhamento havia um comentário da outra parte que dizia assim, minha irmã, graças a Deus, mas Deus está te pedindo o cabelo. A Valquíria também? Aí a Valquíria aí contava uma outra bênção. Minha irmã, mas Deus está pedindo o brinco. Contava uma outra coisa. Minha irmã, mas Deus está pedindo o batom.
Aí a Valquíria falou assim, minha irmã, mas Deus está pedindo a sua língua. A ideia aqui é que os legalistas, eles são bons para julgar os outros. É aquilo que Jesus falou. Eles não conseguem enxergar a trave que está no deles. Então eles ficam cheios dessas picuinhas, isso. Então a santidade se resume àquilo. Se aquele que cumpre aquilo é o santo. Mas aquele que não consegue cumprir aquilo, está perdido, está no inferno. Só que a espiritualidade, muitas vezes, ela... Jesus chegou a falar assim, prostitutas iam preceder os fariseus e escribas no reino dos céus. Dá uma olhada para Jesus, as prostitutas estão mais perto do reino. Ainda não estou dizendo que ele justificou que elas vão automaticamente, né? Mas elas estariam mais perto. E como estavam? Por quê? Porque elas reconheciam o seu próprio pecado. Essa é uma coisa que faz um pecador, às vezes mais assim, escrachado, estar mais perto do céu, porque ele não está cheio de desculpinha e colocando uma roupagem de espiritualidade, se escondendo atrás dela, um hipócrita. Então ele está mais perto, porque, veja, quantas pessoas da condição de publicanos e prostitutas e pessoas adúlteras se converteram no ministério de Jesus e quantas pessoas fariseus também se converteram, mas num número diminuto. Tão difícil era para eles reconhecerem a sua verdadeira necessidade de um Salvador, porque eles... Tinha que tirar a máscara, né? Para esses aí tem que cair do cavalo, ficar cego depois de 7 dias. Você sabe que Paulo toca num ponto que ele disse que Moisés foi hipócrita. Quando Moisés... Primeiramente, quando ele desceu, ele precisou colocar o véu no rosto por causa da glória de Deus. Isso é até para proteger as pessoas. Mas com o passar do tempo, é dito que o rosto de Moisés não brilhava mais, não. Ele não tirou o véu porque ele queria que as pessoas pensassem que o rosto dele ainda estava brilhando. E Paulo fala, com cara descoberta. Ele dá... Ele está mexendo com esse legalismo, que muitas vezes... Veja, o próprio Moisés chegou a ser hipócrita nesse ponto. Eu quero que as pessoas pensem que eu continuo com aquela glória tal. E ele já não está com essa bola toda e ainda está mantendo as aparências. Esse é o problema. Da Bíblia, né? Tá escrito. Está escrito. E ele toca ali. E a hora que você via lá acontecer com os judeus, eles, como Jesus pega em Mateus 23, se tem um sermão duro de Jesus, encontramos em Mateus 23. Raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, né? Tudo que ele pode dizer. Limpa o exterior do prato, mas o interior que é o mais... Gente, se eu tenho que escolher o que eu vou limpar para comer, colocar a comida em si, eu só tenho 2 opções, o exterior ou o interior. Qual é que eu vou cuidar de limpar para poder botar minha comida? O interior. Se eu tenho 2... Mas esses caras não. Eles limpavam o exterior para sair na foto no Facebook. E o interior... É essa a ideia. Eu quero dar uma... Minha espiritualidade é o meu sinal da espiritualidade. Eu digo uma coisa para as pessoas. Eu quero sempre crescer espiritualmente. Eu quero sempre ser mais santo do que eu sou. Mas eu não quero parecer mais santo do que eu sou. Tá entendendo? E dentro da comunidade cristã, o culto devia ser o lugar da gente se sentir tão diante da casa do Pai, onde a gente pudesse abrir o coração e confessar os pecados, porque é confessar os vossos pecados uns aos outros para ser descurados. E não é lugar de eu ficar confessando, porque o que acontece hoje? É confessar a bênção, confessar a prosperidade, confessar a vitória. Gente, tem que confessar a verdade. Confessa aí, né? Não é confessar... olha, eu nem preciso de oração. Bispo, aí, mais no final do capítulo 2, Paulo, ele fala, né? Ele fala, falando aos judeus, ele fala, tu que te glorias na lei, desonras a Deus, desobedecendo a lei. Desobedecendo a lei, porque aparentemente, porque esse é o problema do legalista, aparentemente, o que é possível e necessário fazer para dar a roupagem da lei, ele faz. Então, as pessoas vão saber que eu sou dizimista, então ele vai dar dízimo. As pessoas vão saber que eu sou jejuo, então ele vai fazer questão de mostrar. O dia que ele jejua, ele está abatido, ele está assim. Por que você está assim? Não, eu estou jejuando. Tem um irmão, vou contar do irmãozinho do passado aí, mas não vou falar o nome não. Não vou contar o nome do santo, não.
Mas ele era o tipo desse cara. Ele era o seguinte: era o dia do piquenique da igreja, já está no calendário, o dia que a gente ia para um parque, e lá a gente jogava bola, jogava vôlei, tinha até um culto também, mas era para muita confraternização. Comes e bebes, e todo mundo e tal. O danado tirava sempre o dia do piquenique para fazer jejum. Mas ia no piquenique. E aí, todo mundo comendo, não, estou jejuando. Que dureza. Gente, você tem todos os outros dias da semana, o calendário estava ali. Esse é o dia de jejum, não é o dia de festa da igreja. Não. Ainda gordo ainda. Você vê a necessidade de aparecer muito grande. Paulo continua a falar universalmente de judeus e gentios, pois Deus julga e recompensa cada pessoa com base em atos. Em Romanos 2, de 12 a 16, Paulo se volta para uma possível objeção ao julgamento imparcial de Deus. A posse da lei revelada por Deus por apenas uma parte da humanidade, o que daria para os judeus um privilégio, e ele não nega isso. Há um privilégio, mas depois ele diz que essa aparente vantagem, no certo sentido, se tornou em desvantagem para eles próprios, porque eles acabam pisando na bola, né? A quem mais é dado, mais é requerido. Então, seja a lei da consciência, seja a lei da cultura, seja a lei do que você sabe ser certo ou errado, ou a lei de Deus, no final das contas, todos nós estaremos na mesma condição, ou seja, de pessoas que infringiram, que não conseguiram cumprir o que de nós esperava. Seja muito, seja pouco, de fato, todos pecaram. A identidade judaica e circuncisão. Aí ele vai trabalhar muito a questão do que é verdadeiro judeu e o que é que levou Deus a salvar o Abraão, que não foi a circuncisão, que não foi a lei, que foi a fé. Por isso Abraão é pai dos que têm fé. Bom, a identidade étnica judaica e a circuncisão são valiosas apenas se de fato a pessoa obedecer à lei. Caso contrário, a circuncisão é considerada como incircuncisão e os incircuncisos obedientes são considerados circuncidados. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas mais coerentes, de acordo com a luz que receberam, ainda que não tenham recebido a luz judaica. Eles conseguem, de alguma maneira, serem mais responsivos a uma determinada medida de luz do que os outros, que tendo recebido tanto, acabam se arvorando no direito. Eu sou abençoado, sou predestinado, sou povo eleito, sou raça, eu sou descendente, sou filho de Abraão. E Jesus vai falar, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês são filhos do capeta, vocês são assassinos, mentirosos e tudo mais. Essas coisas, quer dizer, a hipocrisia, né? Não adianta achar que você é alguma coisa quando você não consegue obedecer. Você não está no espírito total da lei. Quem estiver debaixo da lei tem que guardar toda a lei. Tem uma... Tiago, né? Tiago fala assim, errou num só E aí tem uma ilustração boa para o seu irmão. Você pega, enche uma bexiga e fala assim, eis aqui a bexiga, vamos estabelecer algumas leis para a manutenção da integridade dessa bexiga. Então, mandamentos para preservação da bexiga. Não traspassarás com a espada. Não vai passar com um trator por cima dela, com rolo compressor, que não vai dar certo, não vai prestar. Não sentarás sobre a bexiga, também é um outro mandamento. E tem o menor de todos, não furarás com agulha. Esse é o menor de todos os mandamentos. Eu pergunto, se você incorrer no menor deles... Pum, esse é o problema de estar debaixo da lei. É uma boa ilustração, né? Para você entender que a questão da lei, quem estiver debaixo dela e confiando nela, você tem que guardar tudo. É isso que Tiago diz. Esse é o problema de não poder estar confiando em nós mesmos para guardar a lei, porque... Mas professor, também era difícil para o judeu, porque não tinha outra situação para ele confiar. Eu confiava na lei, eu confiava na lei. Não, ele tinha. Por isso que era confiar nas prescrições. Deus já prevendo que o povo não ia guardar a lei, sabe disso? Deus já preveu sacrifício de animais, todo dia da expiação. Era nisso que você tinha que confiar. E isso apontava para quê? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho estava lá. O Evangelho já estava lá. Mas as pessoas depois ficaram, eu posso, eu aconteço, eu sou tal, eu sou o cumpridor da lei, eu sou o maioral da lei, eu jejuo. Então eles gostavam as orações mais, né,
pública, todas aquelas coisas que fazer uma esmola, praticar uma esmola na frente dos outros, tudo isso que chamava a atenção para externar a sua espiritualidade. Deus até fala, olha, vocês já receberam o galardão de vocês, era isso que vocês queriam, digamos assim, serem bem falados, reconhecidos na comunidade, vocês já conseguiram isso, mas o principal vocês perderam, né? Perderam reconhecimento de vida. Bom, vamos terminar por hoje, mas tem muito mais sexta-feira, tá bom? O gostinho de quero mais, vem aí. Quero que vocês já leiam todo o livro de Romanos. Deus abençoe vocês, uma boa noite, cheguem em paz e segurança em suas casas.